Olá, gente, boa noite. Para quem está chegando agora, o meu nome é Cláudia e eu estou fazendo uma live sobre um passeio que a nossa escola fará em junho, não é julho, junho, para a Quinta da Estância. Eu tinha caído, minha internet estava ruim, queria ver se dava para ouvir bem. David, diz aí para nós, por favor. Se tá bom, se tá ruim, se tá mais ou menos. Eu troquei de internet, eu tô em casa, acabei de chegar da escola. Tá dando para ouvir bem? Por favor, me digam. Tá cortando? Preciso saber, gente. Melhorou? Tá. Então, a minha intenção era agora eu estar com o Márcio, tá? Que é uma das pessoas que trabalha em toda a gestão lá da Quinta da Estância. Porém, o que acontece? Eles tiveram algum problema técnico lá. Por quê? Porque eles estão sem internet, eu não estou conseguindo falar com eles. Então, fica combinado que outro dia nós vamos ter uma pessoa de lá mesmo, que vai dar todas as informações que vocês queiram. Mas assim, em termos de atividade, eu posso dizer para vocês que eu fui lá em 2010, 2011, 2017, 2019. Então, eu já conheço o local e cada vez que nós vamos, tem uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Como vocês sabem, né? Quem me conhece sabe que eu sou super cuidadosa, principalmente que diz respeito aos alunos, né? Para mim são como se fossem meus filhos. Então, eles têm essa mesma preocupação que nós do colégio temos, do cuidado, de o que pode e o que não pode, qual atividade se vai fazer depois das refeições, né? Eles têm arvorismo, eles têm N atividades que servem para todo o tipo de idade e de interesse. Então, por exemplo, se vai uma vozinha de 80 anos, tem o que fazer, né? Se vai a gurizada da educação infantil, tem bastante o que fazer. Se vai uma pessoa que trabalha a semana toda, que ela quer descansar, né? Ela quer fazer um piquenique, ela quer concretizar, inclusive fazem muito aniversários lá nesse local. Então é muito amplo as atividades, né? São amplas as atividades que as pessoas podem fazer lá. E esse valor que a gente conseguiu, ele é um valor que inclui as refeições. Então nós sairemos daqui, né? Na frente dali do posto Bufão. Não queria fazer propaganda, mas eu acabo fazendo, ali da Neto, tá? Que é um lugar que, se a criança quiser comprar um refrigerante na hora, ou enquanto o ônibus não chega, tem banheiro, é possível, né? E é seguro, tem bastante luz, bastante movimento. Por isso que a gente opta por ali. Então, o que acontece? Nós sairemos ali no dia 16, que é uma sexta de noite, né? Bem tarde da noite. E nós chegamos no dia 17, que é um sábado. No sábado, nós vamos chegar lá, que a gente para, né, num paradouro para ir ao banheiro, para tomar um café, quem gosta do café quente. Se bem que eu avisei, né, para a gurizada que eu fui nas turmas, que é possível eles levarem tudo, né? Eles podem levar o seu refrigerante, a sua mochilinha com as coisas que eles vão consumir, com que aí já economiza nesse trajeto. Mas falando da alimentação, tá? Toda a alimentação que tem na Quinta da Estância é produzida por eles. Então, o alface eles mesmos que plantaram, o pão é pão feito em casa, toda a alimentação, tá? Então, o que acontece? Na chegada, às 9 horas,
nós somos recebidos por uma espécie de um guia, né? Que é normalmente um biólogo, que vai nos explicar todas as atividades ligadas aos animais, aos passeios, às questões ecológicas, né? Aqui fala da questão da tirolesa, esportes ultra radicais, 9 metros de altura, né? Tem esporte radical para criança de 7 anos, para criança de 8, de 14, de 17, né? Tem um mel de mel, tá, gente? Nem sei se vai dar um trava-língua aqui, mas meliponário, que é o espaço de criação de abelhas, sem ferrão, né? Assim, ó, eu ficaria aqui muito tempo falando para vocês tudo que tem, tá? Tem muita coisa para as crianças aproveitarem. Só para vocês terem uma ideia, para que a gente conseguisse aproveitar tudo, a gente teria que ficar ali uns 3 dias, né? Mas sempre que eu vou, tem uma novidade, somos super bem atendidos, são pessoas, assim, muito educadas, muito comprometidas com a proposta que eles têm e fazem com que a gente tenha vontade de voltar, tá? Então, assim, eles têm praça temática, eles têm pracinhas, né? Tem um multizoológico, então tem lugares em que as crianças podem tocar nos animais, nas aves que tem lá, né? Tem carrinhos também, as crianças também podem andar a cavalo. A trilha ecológica que eu falei na outra live aqui, um pouquinho antes dessa aqui, que fugiu. Tem piscina, mas a gente, obviamente, né, vai em junho, já não é possível usar a piscina. Tem o projeto Fazendinha, tudo que tem numa fazenda, todos os animais, ovelha, porco, bode, vaca, cavalo. As crianças podem tocar coelho, tudo, qualquer animal. Então é um projeto de bastante inserção mesmo em ambientes naturais, né? Ó, aqui eles me mandaram, ó, tô lendo para vocês, pônei, todo tipo de ave, coelho, vacas, mini vacas, cabras, jegues, mais a trilha que é muito legal, porque as crianças vão ver uma coisa que elas estudam nos livros, né? Que é um pedacinho da mata realmente preservada. Eles têm criadouros conservacionistas em parcerias com o IBAMA, os animais que o IBAMA apreende, então eles cuidam muito bem, né? E tem o gaiolão humano, que é muito legal, que é uma gaiola enorme que a gente entra e ficamos junto com os bichos, né? Então tem um tucano que vem pertinho da gente, vários tipos de pássaro, então tem isso também, né? Ó, são de aves exóticas, vou ler para vocês. Uma das maiores do Rio Grande do Sul, mais de 60 raças de aves lindas, como pavões, fazões, galinhas de raça, patos, marrecos, gansos e etc, né? Outra coisa também que é para quem gosta, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas que as crianças, nossos filhos, eu também sou mãe, um de 12, outro de 14, acham que aquele leite que a gente toma, que ele vem já naquela caixinha, né, Tetra Pak, não. Lá é possível a criança experimentar, ordenhar a vaca e tomar o próprio leite. A criança vê, sente, então eles dão essa prática também. Né? Tem futebol no barro, né? Dependendo do tempo, é possível ou não. Nossa, tem assim, ó, 3.000 tipos de árvores diferentes, várias espécies de beija-flores. Para quando tem pernoite, tem o passeio noturno, mas não é o nosso caso, né? Nós não vamos pernoitar. Então, o ônibus que nós vamos vai com um professor guia, vai estar conosco. A partir de que idade? Pessoal, nós abrimos, né, a partir do quinto, mas menos que quinto, se uma avó, uma madrinha, uma mãe, alguém tiver interesse de ir, é possível, né? Criança ali de quarto para baixo, não temos como nós, somente 3 professores, cuidar de todas essas crianças. Então, se tiver um responsável junto, é um passeio maravilhoso para se fazer em família. O pessoal de Porto Alegre, Porto Alegrense ali, região,
né, zona metropolitana, eles vão muito para lá, porque tem estrutura, tem bom banheiro, tem bom restaurante, não é caro, né? E se faz um passeio saudável num lugar pertinho, lá no caso de quem é de Porto Alegre, né? Então, a saída, vou repetir para quem chegou agora, tem gente chegando agora. A saída é no dia 16 às 23 horas e a chegada também é no dia 17 às 23 horas. Então, nós chegamos lá por volta das 8 da manhã, 8h30. Eu sempre vou, ou eu, ou o nosso diretor, sempre perto do motorista. Nós não fazemos nenhum tipo de passeio que não seja com uma empresa de ônibus idônea e com responsabilidade. Então, estamos organizando com uma empresa de Pelotas que se compromete a isso. Não é a primeira vez que nós contatamos eles, né? Este valor do pacote, 378,60 centavos, ele pode ser dividido em 2 vezes, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só chamar o Edinho lá no WhatsApp. Eu vou pedir para ele colocar aqui o número dele de WhatsApp. Daqui a pouco eu peço para ele pôr, ele deve estar nos ouvindo, tá? Inclui neste a passagem, né? O ônibus ida e volta, né? Vai o acompanhante professor, né? Vai também alguém da direção, 2 pessoas da direção, pelo menos. E inclui o café da manhã, o almoço e um lanche da tarde. Eles só não dão a janta porque por volta das 18, até um pouquinho antes, encerram as atividades e nós vamos ter que voltar, tá? Então, queria deixar isso também claro com vocês. A primeira parcela precisa ser paga até o dia 16 agora de maio e a segunda parcela mais perto da viagem, tá? Tô vendo aqui se tem mais alguma coisa. No site da nossa escola tem várias fotos de passeios que nós fizemos lá com a escola. A escola sempre foi muito bem recebida. E aí, claro, né, mais perto lá da viagem, a gente vai fazer para vocês uma listinha do que tem que levar. É possível as famílias levarem, por exemplo, cadeira de praia e ficarem descansando ou passeando, fazer o seu QGzinho ali, é possível, não tem problema quanto a isso, tá? E aí, mais perto, eu vou explicar o que tem que levar para as crianças, né? Para que elas aproveitem o máximo possível. E agora eu vou deixar aqui ver se vocês têm alguma pergunta para me fazer, não é? Que aí eu vou tentar responder, ou vou ficar para o outro dia que o Márcio, que é um dos gestores de lá, vai participar da live. O que eu peço para quem está interessado? Entre lá no nosso site, por favor, e olhe lá as fotos de tudo que tem esse passeio, tá? Entre lá e dê uma olhadinha. Tem atividade sempre. A última vez que nós fomos, nós tínhamos lá, choveu. E a gente ficou triste. Ah, choveu, que ruim. Nós fomos pro serpentário, nós fizemos a ordenha da vaca, nós corremos no campo. Esses esportes mais radicais foram feitos também. Tem um esporte que é mais ligado à árvore, assim, que eu não sei explicar aqui para vocês. É como se fosse Ai, como é que eu vou explicar para vocês? Umas cordas que os alunos sobem e chegam até a árvore, eles ficam ali enganholados naquilo. Também foi feito, né? Tem muita coisa para ser feita, tá? Esse valor que a gente está praticando, ele inclui isso, a despesa de pessoas para acompanhar, irem como guia, o valor do ônibus para 40 lugares, o café da manhã, o almoço e um lanche antes de ir embora, né? Antes de ir embora tem um lanche lá, por umas 5 horas eles fazem um lanche, como se fosse um café colonial, assim, com coisas para todo tipo de gosto. Tá bem?
Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de me fazer? O prazo para confirmação, né? A escola, hoje eu levei assim um balde de água fria, né? A escola, nosso objeto de trabalho é a educação. Nós nunca vamos fazer uma atividade que não tenha um objetivo pedagógico, né? Então, eu todo dia estou renovando com eles a minha licença, tanto do ônibus quanto do ingresso, porque não é só chegar lá e deu, a gente precisa reservar. Então, eu vou sempre dizendo: olha, quanto mais rápido eu tiver o ônibus cheio, mais certo que vai sair nessa data, tá? Por enquanto, nós ainda estamos atendendo muitas pessoas com muitas dúvidas, com muitas perguntas, mas para a Quinta da Estância nós ainda não temos nenhum ingresso, porque acho que as pessoas estavam esperando a live, e lamento que o rapaz esse não participou, mas eu vi que eles ficaram sem internet, alguma coisa teve lá em Viamão. É uma cidade, né, pertinho de Porto Alegre. Outra questão que eu acho importante que vocês saibam, né, vou falar agora para vocês enquanto mãe, que eu sou mãe também. Eles têm uma cobertura. Nós tivemos uma criança que foi mordida por uma abelha, e não era uma abelha lá deles, porque as abelhas deles, que eles criam, são sem ferrão. Era uma abelha da natureza, uma abelha que foi, não sei se a criança bateu, o que que foi. E eles rapidamente chegou a assistência médica, né? Acho que nem 10 minutos. E a criança foi atendida, tal, medicada, tudo mais. E ficou tudo certo. Eu peguei o telefone, mostrei para a mãe da criança. Eu faço isso. A gente cria um grupo de WhatsApp, onde todas as famílias estarão nesse grupo, e a gente vai dando informação do itinerário todo o tempo ali. A gente vai dando a informação para as famílias, para vocês. Então, assim, o prazo de confirmação, né? Mais tardar 15 de maio, que eu nem sei se é útil, tá, gente? Mas o meio do mês. Por quê? Porque eu preciso ir renovando paulatinamente, tanto com a empresa que fornece o ônibus, tanto com o próprio local lá da Quinta da Estância, tá? Então, eu convido vocês a esse passeio. Ele é um passeio que até uma pessoa idosa pode ir, porque tem onde ficar, tem todos os cuidados. É um passeio que tem segurança, então não é um parque que tem ali que fica aberto e que uma criança pode escapar pela cerca, por exemplo, né? E todas as atividades que são ligadas aos animais, que a gente tem um pouco mais de medo, né? Nós, professores e pais, sempre as crianças estão com o guia. E o guia, se tiver que dar uma bronca ali de apitar alguma coisa, alguém foi mais na frente, não tá junto e tal, o guia, se ele tiver que fazer isso, ele faz, né? Ele é um professor, então ele chama a atenção do pessoal e tal, para que todo mundo ande junto. Mas assim, eu já fui 6 vezes, e nós, com exceção dessa menina que foi mordida pela abelha, eu nunca tive nenhum problema. Mais nenhum problema. Teve uma vez que eles inventaram do banho de lama, né? Que tem, nem é banho de lama, é jogo na lama. Tem um campo de futebol de lama. E era julho, frio, né? Mas aí os pais estavam juntos, nós estávamos em 2 ônibus, e os pais estavam juntos, e os pais autorizaram, né? E depois tiveram que tomar banho, né? O chuveiro elétrico, e aí não estava bem quentinho, mas mesmo assim as crianças aproveitaram bastante. O que tem que levar sempre é mais que uma muda de roupa, porque todas as atividades são radicais, são para se sujar, não é algo que a criança vai levar uma roupa boa, uma coisa que seja de estragar, vai levar um tênis mais velho, vai levar um chinelo, a intenção é diversão, né? É para eles se entreterem mesmo. Tá bom, gente? Eu não sei, assim, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, né? Eu sou suspeita, gosto muito de ir lá, porque eles unem a, a questão ecológica com o lazer, né? E aí eles têm a preocupação de lazer de radical, que as crianças andam em tirolesa, em bastante coisa, assim, que eu não sei aqui dizer os nomes certinhos para vocês, por isso lamento que ele não tenha ido, né? É um lugar protegido pela Unesco, é um lugar limpo, é um lugar que a gente não vê as pessoas fumando,
há uma preocupação com a alimentação ser boa, ser uma coisa direitinha, bem cuidada. Então, acredito que vai ser uma boa opção para as famílias que optarem em dar esse presente para os seus filhos, ou ir em família mesmo. Tá bem? Então, pessoal, eu vou deixar vocês. Agradeço a todos que participaram. Em breve eu aviso nos grupos, né, ou a secretaria, sobre a possibilidade do Márcio participar de uma outra live, nem que seja num outro horário, ou horário de meio-dia, ou não sei o que houve, né? Ele deu o ok, estava super empolgado, porque queria conhecer a escola e nós. E aí eu dou esse aviso para vocês, numa outra oportunidade a gente faz uma outra live para mais informações, tá bem? Muito obrigada a todos.